Sejam bem-vindos a mais uma jornada fascinante pelo nosso incrível planeta. Ao longo da história, civilizações nasceram e desapareceram, mas algumas resistiram ao tempo, preservando suas culturas e tradições por milênios. Esses países são testemunhas vivas de eventos históricos importantes, e suas raízes profundas moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Então, se ajeita, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder mais vídeos, lembrando que aqui são vídeos todos os dias que alimenta sua curiosidade diária. 1. San Marino, fundado em 301 d.C. Nossa primeira parada é San Marino, uma pequena república situada na Itália, conhecida como o país mais antigo da Europa. Fundado em 301 d.C. por um pedreiro cristão chamado Marino, que fugia da perseguição do Império Romano, San Marino tem uma história única. Embora seja um país pequeno, com apenas cerca de 61 km² e uma população de aproximadamente 30 mil pessoas, San Marino resistiu a inúmeras invasões ao longo dos séculos. Mesmo durante o domínio de Napoleão, o país conseguiu preservar sua independência. Uma curiosidade interessante é que San Marino foi um dos primeiros países do mundo a ter uma constituição, que data de 1600 e ainda está em vigor. A economia de San Marino é baseada principalmente no turismo, bancos e indústrias de alta tecnologia. O país é um importante destino turístico na Europa, devido à sua rica história e às paisagens montanhosas. San Marino possui um sistema político democrático e é uma das mais antigas repúblicas do mundo. Sua forma de governo é composta por 2 capitães regentes, que são eleitos a cada 6 meses pelo parlamento. 2. Armênia, fundada em 2492 a.C. A Armênia, situada no Cáucaso, é uma nação com uma herança cultural profunda e uma história que remonta a 2492 a.C., de acordo com sua própria tradição. Acredita-se que o fundador da Armênia, Ike, tenha liderado uma rebelião contra o rei babilônico Bel, estabelecendo assim o primeiro reino armênio. Mas a história da Armênia não termina por aí. Ela foi o primeiro país do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial, em 301 d.C. A Igreja Apostólica Armênia desempenhou um papel fundamental na formação da identidade nacional, e até hoje, a religião é central na cultura armênia. A Armênia foi constantemente invadida e dominada por impérios maiores, como o persa, romano, bizantino e otomano, mas sua identidade nacional sobreviveu. A capital Yerevan é uma das cidades mais antigas do mundo ainda habitada. Fundada em 782 a.C., Yerevan tem mais de 2.800 anos de história. A Armênia também possui um importante legado cultural, com uma rica tradição em música, dança, arquitetura e culinária. A música folclórica armênia e instrumentos como o duduk são reconhecidos globalmente. 3. China, fundada em 2070 a.C. Com uma história contínua de mais de 4.000 anos, a China é uma das civilizações mais antigas do mundo. A dinastia Xia, fundada em 2070 a.C., é considerada a primeira dinastia chinesa, embora seu status tenha sido debatido por historiadores, já que muitas informações sobre ela vêm de textos históricos posteriores, como os Anais de Bambu. A China passou por várias dinastias poderosas, como as dinastias Shang, Zhou, Han e Tang, que moldaram profundamente sua cultura. Elementos importantes como a filosofia confucionista, a caligrafia e a medicina chinesa têm raízes milenares e continuam a influenciar o mundo hoje. A invenção do papel, a pólvora, a bússola e a imprensa são algumas das contribuições tecnológicas e científicas da China antiga, que mudaram o curso da história mundial. A Grande Muralha da China, uma das 7 maravilhas do mundo, foi construída ao longo de várias dinastias para proteger o império de invasões estrangeiras, como as das tribos mongóis e manchus. A civilização chinesa também deixou uma rica herança cultural, com formas de arte que incluem a porcelana, a pintura e o teatro chinês, como a Ópera de Pequim. 4. Egito, fundado em 3100 a.C. O Egito Antigo é, sem dúvida, uma das civilizações mais fascinantes e estudadas de todos os tempos. Fundado por volta de 3100 a.C., quando o faraó Menés uniu o Alto e Baixo Egito, o país se tornou um centro de cultura, religião e ciência. A civilização egípcia desenvolveu um dos primeiros sistemas de escrita do mundo, os hieróglifos, e seus monumentos gigantescos,
como as pirâmides e os templos, continuam a impressionar pela sua engenharia e simbolismo. O rio Nilo foi o coração da civilização egípcia, proporcionando as condições necessárias para o florescimento da agricultura e a construção de cidades. O Egito Antigo foi governado por uma série de dinastias ao longo de mais de 3.000 anos. Os faraós, considerados deuses na terra, eram os governantes supremos e tinham poder absoluto sobre o povo e a religião. As pirâmides de Gizé, construídas durante o Reino Antigo, são um dos maiores feitos arquitetônicos da humanidade. A Grande Pirâmide de Quéops foi a estrutura mais alta do mundo por milhares de anos. O Egito também foi um dos primeiros lugares a desenvolver práticas médicas avançadas. Os médicos egípcios realizaram cirurgias e desenvolveram tratamentos para várias doenças, registrando seus conhecimentos em papiros. Já que chegou até aqui, comenta qual país você tem vontade de conhecer. E não se esqueça de sentar o dedo no like e se inscrever no canal, vídeos todos os dias para você que ama curiosidades. 5. Grécia, fundada em 3000 a.C. A Grécia é o berço da civilização ocidental. A civilização grega, cujas raízes remontam a 3000 a.C., teve um impacto duradouro no mundo moderno. A civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta, e a civilização micênica no continente foram as precursoras da Grécia clássica, famosa por sua filosofia, ciência e arte. A Grécia Antiga foi também o lar da democracia, com Atenas sendo a primeira cidade a adotar um sistema democrático no século V a.C. A cultura grega influenciou a Roma Antiga, o Renascimento europeu e continua a ser estudada e admirada até os dias de hoje. Os gregos antigos foram pioneiros em vários campos, como a filosofia com Sócrates, Platão e Aristóteles, que ainda influenciam o pensamento moderno. A mitologia grega, com seus deuses e heróis, inspirou inúmeras obras literárias, artísticas e cinematográficas ao longo dos séculos. Os Jogos Olímpicos, que começaram em 776 a.C., eram realizados em homenagem a Zeus e são uma tradição que sobreviveu até o presente, sendo um dos maiores eventos esportivos do mundo. 6. Irã, fundado em 3200 a.C. O Irã, ou Pérsia, como era conhecido até 1935, é uma das civilizações mais antigas do mundo, com uma história que remonta a cerca de 3200 a.C. A antiga civilização elamita foi uma das primeiras a surgir na região, mas foi o Império Aquemênida, fundado por Ciro, o Grande, em 550 a.C., que colocou o Irã no mapa global. O império se estendia desde a Ásia Menor até o Vale do Indo, tornando-se um dos maiores impérios da história. O Irã tem uma rica herança cultural, incluindo literatura, arte, música e ciência, que influenciaram civilizações vizinhas e distantes. O zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, surgiu na Pérsia e teve uma influência significativa nas crenças religiosas do Oriente Médio e da Ásia Central. O Império Persa construiu uma das primeiras redes de estradas e sistemas postais do mundo, facilitando a comunicação e o comércio entre suas vastas províncias. A arquitetura persa, com seus elaborados jardins e palácios, influenciou o desenvolvimento da arquitetura islâmica, especialmente em construções como mesquitas e mausoléus. 7. Japão, fundado em 660 a.C. O Japão é uma das nações mais antigas do mundo, com sua fundação datada de 660 a.C., de acordo com a mitologia japonesa. O primeiro imperador do Japão, Jimmu, é considerado um descendente da deusa do Sol Amaterasu, e sua linhagem continua até hoje, tornando a monarquia japonesa a mais antiga ainda existente. O Japão passou por vários períodos de isolamento e abertura ao mundo, mantendo suas tradições intactas enquanto absorvia influências externas. O país é famoso por suas artes marciais, sua filosofia zen e suas inovações tecnológicas. O período Heian, 794-1185, é conhecido como a Era de Ouro da cultura japonesa, com o desenvolvimento da literatura, poesia e o surgimento do budismo e do shintoísmo como religiões centrais. A cultura dos samurais, com seu código de honra conhecido como Bushido, desempenhou um papel importante na história do Japão até o século XIX. O Japão é hoje uma das maiores economias do mundo e um líder em tecnologia e inovação, mas mantém uma forte ligação com suas tradições antigas, como o teatro no e a cerimônia do chá.
8. Etiópia, fundado em 980 a.C. A Etiópia é um dos países mais antigos da África e possui uma história que remonta a 980 a.C., com a fundação do reino de DMT. Mas a história da Etiópia é ainda mais fascinante por sua menção em textos bíblicos e pela tradição de que a Arca da Aliança foi trazida para o país pelo rei Salomão. A Etiópia também foi um dos primeiros países a adotar o cristianismo como religião oficial, no século IV d.C., e é o único país africano que nunca foi colonizado, preservando sua independência mesmo durante a era do imperialismo europeu. O reino de Axum, que surgiu após o reino de DMT, foi uma das potências comerciais mais importantes do mundo antigo, controlando as rotas comerciais entre Roma e a Índia. A Igreja Ortodoxa Etíope desempenha um papel fundamental na vida cultural e religiosa do país, e suas igrejas esculpidas na rocha em Lalibela são patrimônios mundiais da Unesco. A Etiópia tem seu próprio calendário, baseado no calendário copta, que é 7 a 8 anos atrás do calendário gregoriano. 9. Índia, fundado em 1500 a.C. A Índia é o berço de algumas das civilizações mais antigas do mundo, com a civilização do Vale do Indo florescendo em torno de 1500 a.C. A Índia foi o local de nascimento de grandes religiões, como o hinduísmo e o budismo, e sua história está repleta de reinos e impérios que moldaram profundamente a cultura e a sociedade indianas. A diversidade da Índia, tanto em termos de línguas quanto de religiões, é uma característica marcante deste vasto e antigo país. O Império Maurya, fundado por Chandragupta Maurya em 322 a.C., foi um dos maiores impérios da Índia antiga e alcançou seu auge sob o reinado de Ashoka, que promoveu o budismo por toda a Ásia. O Império Mughal, de 1526 a 1857, foi uma era de ouro para a arte e a arquitetura na Índia, com monumentos icônicos como o Taj Mahal sendo construídos durante este período. A Índia é também o lugar de origem de práticas espirituais como o yoga e a meditação, que continuam a influenciar o mundo moderno. 10. Israel, fundado em 1020 a.C. O antigo reino de Israel foi estabelecido por volta de 1020 a.C., com a unificação das tribos hebraicas sob o rei Saul. Desde então, Israel desempenhou um papel central na história do Oriente Médio, tanto em termos religiosos quanto políticos. Jerusalém, a capital espiritual de Israel, é considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos. O país tem uma história turbulenta, com invasões, exílios e renascimentos, mas manteve sua identidade cultural e religiosa ao longo dos séculos. O Templo de Salomão, construído no século X a.C., foi o centro espiritual e religioso do antigo reino de Israel e desempenhou um papel crucial na história judaica. Após a destruição do Segundo Templo pelos romanos em 70 d.C., os judeus foram dispersos pelo mundo, mas mantiveram sua fé e tradições, o que culminou no renascimento do Estado de Israel em 1948. A história de Israel também está profundamente conectada com as escrituras bíblicas, e sua geografia é cheia de locais históricos e religiosos, como o Muro das Lamentações e o Monte do Templo. Esses países são mais do que apenas territórios com fronteiras, são as raízes de nossa civilização, que resistiram ao tempo, às guerras e às mudanças globais. Cada um deles desempenhou um papel único na história da humanidade e continua a influenciar o mundo moderno. Qual desses países mais te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais viagens pelo passado e pelo presente. Até a próxima!